Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe para vocês um caso brasileiro que ficou muito conhecido como o Vampiro de Niterói. E antes de começar o caso, eu queria deixar apenas alguns avisos importantes. Primeiro eu quero avisar que eu vou falar nesse caso sobre pedofilia e abuso de menores. Então, se você se sente fragilizado com esse assunto, eu peço que você tome cuidado. E também, se vocês escutarem algum barulho no fundo, eu peço que ignorem, porque eu tô gravando durante o dia, então fica um pouco mais difícil. Mas espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês. Quero pedir também que você não esqueça, por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, de ativar o sino para receber todas as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que possa gostar, para que o nosso canal possa crescer. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Marcelo Costa de Andrade nasceu no dia 2 de janeiro de 1967, morava com a sua mãe, que era doméstica, e seu pai, que trabalhava como balconista de um bar. A família vivia uma vida muito humilde na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde Marcelo foi nascido e criado. Seu pai era alcoólatra e constantemente chegava do bar bêbado e agredia sua mãe e os filhos, o que causou um grande trauma no menino. E dessa maneira, Marcelo foi crescendo em meio àquela rotina regada à agressão e uma família doentia e abusiva. A Sônia, a mãe dele, trabalhava muito e mantinha a família. Ela, ao menos, tentava dar o melhor ao seu filho. Porém, posteriormente, Marcelo disse que ele nunca havia recebido carinho e atenção de ninguém em sua vida, nem dos seus pais e nem dos avós com quem ele morou durante um período. E sendo assim, o casal acabou ali se divorciando e foi necessário que a mãe do Marcelo trabalhasse mais ainda para poder manter a casa e os filhos. E foi então que ela decidiu mandar o Marcelo para a casa dos seus avós, que ficava em Sobral, no Ceará, quando ele tinha apenas 5 anos. Ele não conhecia esses avós e também não queria ficar longe da mãe, porém, mesmo assim, mesmo contra sua vontade, e diferente do que a mãe do Marcelo esperava, ali na casa da avó também não era um local bom, ele não era feliz ali, a avó dele constantemente agredia o menino, humilhava, batia com muita violência nele e qualquer motivo era o suficiente para ela despejar toda a sua frustração agredindo o garoto. E mais uma vez ele estava vivendo em uma família desestruturada. Marcelo também tinha problemas na escola por não conseguir acompanhar a turma, não conseguir se concentrar e aprender o que estava sendo ensinado. Ele constantemente era humilhado pelos outros alunos, eles xingavam ele de burro, de idiota, retardado e diversas outras ofensas. Passaram-se 5 anos e a mãe dele vai até o Ceará para buscá-lo, mas ali ele já não quer mais ir embora, já estava com 10 anos, mas mesmo assim, mais uma vez, ele foi obrigado a mudar toda a sua vida, toda a sua rotina. Posteriormente, ele disse que viver com os seus avós era muito ruim, mas nem tanto quanto viver com a sua mãe. Retornando ao Rio de Janeiro, Marcelo vai morar em São Gonçalo com a sua mãe, seu padrasto, que também era abusivo. Ele gritava, xingava o garoto, agredia tanto a mãe quanto ao menino. Era um relacionamento totalmente sem estabilidade e, passado um tempo ali, eles acabaram também se separando. Por volta dos seus 6 anos, ainda quando ele morava lá no Ceará com a sua avó, foi quando o Marcelo começou a ver vultos e ouvir vozes que ele dizia que mandavam ele fazer algumas coisas ruins. Ele até comentou com a avó dele, mas a avó dele não acreditou, nem deu atenção ao que ele falava. A mãe dele, estando separada, mais uma vez precisou se dedicar maior tempo ao trabalho e decidiu que, a partir de então, o Marcelo iria morar com seu pai. E essa foi outra mudança que foi imposta ao Marcelo. Marcelo não queria ir morar com o pai. Essas alterações constantes na rotina afetavam muito Marcelo, porque se para uma criança com uma vida comum já é difícil lidar com diversas mudanças,
Imagina para ele. Marcelo passa então a morar com o pai, a madrasta, os outros filhos que o casal haviam tido, no caso, irmãos dele por parte de pai. Mas o Marcelo não se dava bem com ninguém, não se dava bem com o pai, não se dava bem com a madrasta, não se dava bem com os irmãos. Ele era, na verdade, uma presença totalmente indesejada dentro daquela casa. A madrasta fazia questão de brigar com o pai na frente dele. Ela gritava que não queria aquele garoto dentro da casa, que era uma má influência para as outras crianças. Mesmo sofrendo esses ataques, o Marcelo não revidava, não falava nada, não brigava. Ele apenas se mantinha calado, se retirava e ia para algum canto chorar. Marcelo vivia dentro daquela casa ignorado e desprezado. Ninguém ali realmente se importava com ele. Até que o pai e a madrasta decidiram colocá-lo em um colégio interno e ali estava mais uma mudança que ele não queria viver. Mas o casal não se importava, eles apenas queriam despachar aquele garoto para bem longe. E dessa forma ele via que aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele estivesse, ninguém queria ele. Todos arranjavam uma maneira de se livrar da presença daquele garoto. Meses após, ele foge desse internato e passa a morar nas ruas da Central do Brasil. Foi ali também que ele foi abusado pela primeira vez. Ele foi abordado por um homem mais velho que chegou dizendo que ele tinha pernas e nádegas bonitas. E então aconteceu o ato sexual não consentido. Após esse fato, Marcelo passou a se prostituir quando ele tinha apenas 13 anos. Não fazia isso porque ele gostava, mas sim porque foi a única forma que ele conseguiu de arranjar dinheiro. Aos 17 anos, o Marcelo vivia a realidade de prostituição, abuso sexual e situação de rua já há 4 anos. Ele decidiu viajar para o Ceará para rever a família e tentar uma vida nova. Que ao chegar lá, ele não encontrou seus avós. Quem estava lá era uma tia, mas ela não ficou nem um pouco feliz de receber o Marcelo. Ela não permitiu que ele ficasse lá, expulsou o garoto, ela odiou a presença dele, xingou ele de todas as formas e mais uma vez Marcelo vivia uma nova rejeição. Marcelo então ainda era menor de idade e ao retornar para o Rio de Janeiro, ele foi encaminhado para o seu pai pela Fundição Casa, mas o seu pai também não quis ficar com ele, mandou ele embora. E então foi necessário que ele voltasse mais uma vez para as ruas e para a prostituição. Ainda estando nas ruas, o Marcelo conheceu ali o Antônio Batista, que tinha 48 anos. Eles se apaixonaram e moraram juntos durante 4 anos. Até que um dia esse homem simplesmente diz que tinha que ir embora para a Bahia, arruma a mala e abandona Marcelo. E ele ficou muito atordoado com esse abandono, ele ficou muito triste porque ele amava muito aquele homem, até porque é a única experiência que ele teve de alguém dar atenção a ele, de alguém se importar com ele, cuidar dele. Ele nunca tinha vivido isso. Então era natural que ele se apegasse tanto ao Antônio. Aos 23 anos, ele volta a morar com a sua mãe, decidido a dar um rumo novo à sua vida. Ele encontra um emprego e passa a ser entregador de folhetos. Tempos depois, ele passa a frequentar alguns cultos religiosos, onde ele ouve a primeira vez dizerem que as crianças, quando morrem, vão direto para o céu. E uma curiosidade que eu descobri montando o roteiro para esse vídeo foi que, apesar de Marcelo ter ficado conhecido como vampiro de Niterói, os crimes que ele cometeu foram todos em Itaboraí, que é uma cidade que fica a cerca de 35 quilômetros de distância de Niterói. Eu já conheci esse caso, mas nenhum dos vídeos que eu havia visto em outros canais anteriormente, então eu não entendo porque ele ficou conhecido como vampiro de Niterói e não o vampiro de Itaboraí. Foi nessa cidade que o Marcelo iniciou seus crimes. Ele violentou e estrangulou cerca de 14 garotos com idades entre 5 e 13 anos em um período de apenas 9 meses. As vítimas eram meninos de rua que ele atraía oferecendo lanches, almoço e algum dinheiro. Ele asfixiava esses garotos e guardava a bermuda dele como troféu. E muitas vezes também ele praticava sexo com o corpo já sem vida, o que é definido como necrofilia. Ele matava e abusava desses meninos com a justificativa que o pastor da igreja que ele frequentava dizia que as crianças até 13 anos iriam para o céu. Sua cabeça doentia, Marcelo acreditava e acredita até hoje que ele estava fazendo uma espécie de favor para essas crianças em matá-las antes que elas pudessem se tornar
pecadoras e serem mandadas para o inferno. Na abordagem que ele fazia, ele sempre dizia a esses meninos o quanto eles eram bonitos e que tinham pernas e nádegas bonitas. E foi exatamente isso que ele ouviu quando foi estuprado. Os traumas causados no Marcelo foram irreparáveis. Ele ficou conhecido como o vampiro de Niterói porque ele batia na cabeça da criança e guardava o sangue que escorria para beber. Confessou que fazia isso porque acreditava que ao beber o sangue daqueles meninos, ele se tornaria puro e bonito como eles. Numa dessas ocasiões, o Marcelo conseguiu atrair dois irmãos, o Altair e o Ivan. Ele matou o Ivan e passou a noite com o Altair. Só não matou o Altair também porque ele queria passar mais tempo com o menino, mantendo ali relações sexuais, até que ele se sentisse suficientemente satisfeito e, enfim, ele mataria o menino. No dia seguinte, ele foi trabalhar e levou o Altair com ele e pediu que ele ficasse lá esperando. E na primeira oportunidade, o Altair sai correndo, ele consegue chegar em casa, conta tudo para sua mãe. De casa, eles vão imediatamente para a delegacia. A polícia coleta todas as informações e no dia seguinte eles vão até o trabalho de Marcelo, achando que ele já teria ali fugido. Ao chegar lá, eles encontram o Marcelo calmamente almoçando e ao ver, o Altair imediatamente aponta para ele, sendo acusado de ter matado seu irmão Ivan e abusado sexualmente dele. O Marcelo nem tentou fugir e ao receber voz de prisão, ele diz: "Pensei que vocês fossem vir ontem. Fui eu mesmo que matei." Na delegacia, Marcelo assumiu seus crimes e falou friamente de todos os detalhes. Marcelo Costa de Andrade foi diagnosticado como doente mental. Ele sofria de esquizofrenia, psicopatia e personalidade antissocial. Foi considerado como inimputável, sendo levado a uma prisão psiquiátrica. Marcelo permanece detido até hoje e sem previsão de libertação, porque os transtornos psicológicos que ele sofre são tão intensos que mesmo idoso, ele continuaria sendo uma ameaça à sociedade e voltaria a cometer crimes. Porque, como eu disse anteriormente, ele realmente acredita que ele é uma espécie de salvador e que matando essas crianças era uma forma de privá-las do inferno. Ele não demonstra nenhum tipo de emoção ao falar das coisas que ele cometeu. Não sente culpa e nem remorso. Altair, que foi o único sobrevivente dos ataques do vampiro de Niterói, nunca se recuperou do trauma e acabou falecendo algum tempo depois devido à leucemia. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tem algum caso criminal ou sobrenatural que você quer que eu traga aqui pro nosso canal, você pode deixar aí nos comentários que eu vou pesquisar e eu trago o mais breve possível. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e suas redes sociais. No comentário fixado eu vou deixar o link da nossa playlist. Agradeço muito se você assistiu até aqui. Até mais, pessoal!